Só vai fazer uma música. Meu nome é Sheila. Esse debate ele foi organizado pelo grupo UFMG pela Liberdade. Caso vocês queiram saber mais sobre a gente, pode perguntar a qualquer um de nós ou acessar as redes sociais. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer aos professores Mauro e Fabrício que aceitaram o nosso convite, e agradecer a todos vocês que estão aqui para participar desse debate. Sem vocês ele não aconteceria. E esse debate vai, como a gente falou, vai ser um debate sobre a PEC. Vão ser esses dois professores. O professor Fabrício José Mício, ele é doutor em Economia pelo CEDEPLAR, mestre em Economia pelo FPR e fez graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Já o professor Mauro Sayar, ele é doutor em Economia pela Universidade de Illinois, mestre em Economia pelo IPE-USP e graduado em Economia pela UFMG. Nos últimos meses, o Poder Executivo ele propôs uma emenda à nossa Constituição que coloca teto nos gastos públicos por um período de 20 anos. Isso como medida para a gente superar essa crise fiscal que nós estamos vivendo. Isso tem trazido muita polêmica e discussão à nossa universidade. Seria ótimo se todos que estivessem discutindo, tanto quem é a favor quanto quem é contra, estudasse o mínimo para passar suas ideias para as pessoas. Mas infelizmente isso não está acontecendo. Muita desinformação está sendo divulgada por pessoas até mesmo da Universidade Federal, de universidades públicas, pessoas que teoricamente deviam saber, estar estudando um pouco mais sobre o assunto. E, além disso, pessoas estão sendo julgadas e hostilizadas por ter alguma opinião, seja contra ou a favor. No Estatuto da UFMG, no artigo 3º, nos garante a liberdade de manifestação de pensamento e a livre produção e transmissão de conhecimento. O artigo 4º veta a universidade de tomar qualquer partido em questões político-partidárias, religiosas, bem como adotar medidas baseadas em preconceitos de qualquer natureza. No artigo 5º, ele define que um dos objetivos da universidade é o desenvolvimento, a transmissão e a aplicação de conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, de forma indissociada entre si e integrada na educação do cidadão, na formação técnico-profissional, na difusão da cultura, na criação de filosofia, na criação filosófica, artística e tecnológica. Por isso nós estamos aqui trazendo hoje esse debate com esses dois grandes profissionais da área para nos mostrar que existe pessoas que pensam diferente, inclusive dentro da própria área de economia. Além disso, esse debate vai nos ajudar a entender um pouco melhor do que está acontecendo, vai nos dar um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Isso pode nos levar até mesmo, quem sabe, a mudar a nossa posição, por conhecer melhor e ouvir o ponto de vista de profissionais. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo, que é bolsista de Demografia Histórica, membro do Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica, e ele vai conduzir o nosso debate. Prazer, sou o Paulo. O debate vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, os dois professores fizeram um sorteio entre eles. Vai dar uma apresentação de 30 minutos. Eu estou aqui com essas placas, então eu vou apresentar. Caiu. Apresentar uma com 15, outra faltando 5 e outra faltando 2 minutos, para evitar de ficar fazendo qualquer tipo de barulho. Mas posteriormente vai ter o outro. A partir disso, vai ficar 40 minutos de perguntas da plateia para os debatedores. A gente sempre espera que as pessoas utilizem, porque vai funcionar assim. Vai ser 5 minutos e vai ser 2 minutos de pergunta com 3 minutos de resposta para cada um dos debatedores aqui na frente. Então, a gente sempre espera que as pessoas sejam constritas às suas perguntas, evitem de excesso de palavras, sejam diretas, evitem de qualquer tipo de apoio, né? Tipo assim, vai, grito, esse tipo de coisa. Então, palmas a gente sempre deseja que sejam reservadas para o final do debate para as duas pessoas que merecem aqui respeito. E para aqueles apoiadores sempre tem aquela palminha de libras. Ali já estão até aprendendo. Então, vamos tentar manter sempre o respeito das pessoas, pautando sobre o tempo que eu vou cronometrar. Então, para manter uma boa gestão entre todos nós e o respeito. Bom, pessoal,
quero iniciar agradecendo a oportunidade, parabenizar o pessoal da organização. Eu fico muito feliz que a UFMG tenha patrocinado debates como esse, não só aqui, em outros lugares. Já tive a oportunidade de participar de alguns. Eu acho que eu e o Mauro vamos conseguir avançar em alguns pontos. Eu quero só fazer um esclarecimento. Como eu não tinha muita certeza de qual era o público-alvo, então eu fiz uma apresentação que ela é na média, assim, de grau de dificuldade. Não é muito economês, para não priorizar só a pessoa da economia, mas também não é tão leigo, usar jargões que estão na imprensa. É uma coisa que vai caminhar entre esses dois extremos, e aí eu faço essa apresentação, e depois, na medida que a gente for abrir para as perguntas, eu posso aprofundar especificamente nas questões econômicas mais pontuais que eu vou ressaltar, e aí eu vou apontar aqui na minha apresentação, onde especificamente eu gostaria de depois, com maior tempo, explorar, tá ok? A priori eram 20 minutos, então eu vou, agora são 30, graças a Deus, né? Sempre é bom falar um pouco mais, vou tentar me manter no tempo, mas enfim, a gente começa a falar e não para, tá ok? Bom, o pessoal que propôs o debate tinha dado alguma direção por onde o debate deveria, né, passar. Então eles elencaram 4 perguntas que foram propostas, que são essas que estão apresentadas para vocês. Né? Então, o que deu errado no caminho do Brasil? Existem soluções alternativas para a PEC? Quais as vantagens e desvantagens? Né? E como poderá se comportar a economia e a política nacional? No primeiro time de 10 anos, depois de 20 anos, e como fica a saúde e a educação? Eu não fiz respostas pontuais para essas perguntas, mas elas estão, né? As respostas estão na minha apresentação. Até porque algumas delas é meio que provável de eu ter uma direção. A gente sabe mais ou menos uma direção, mas não dá para eu chegar aqui e falar que eu tenho uma resposta para qual vai ser o futuro da economia aqui 10, 20 anos. Isso seria demasiado aposto. Né? Mas evidentemente que eu posso especular sobre os caminhos que a economia vai seguir, e aí eu tenho uma abordagem teórica, o Mauro vai ter outro, enfim, e a partir daí a gente abre o debate, tá ok? Mas eu tentei me ater na apresentação para responder as perguntas que me foram propostas, tá? E aí, de novo, se não ficou claro para vocês, a gente pode voltar nas perguntas e aí eu tento elaborar especificamente uma resposta bem definida. Eu vou pedir licença para fazer um parênteses, né? Eu já fiz algumas apresentações sobre a PEC, sobre o texto, e esse primeiro slide aqui, eu já apresentei e eu queria retomar ele. Aí depois eu vou focar especificamente no ponto econômico. Mas eu acho que as coisas não são, apesar de eu querer ficar só falando de economia, e gostaria, me sinto mais à vontade de ficar falando especificamente de economia, eu tenho que chamar a atenção, né, para esse primeiro slide, né, do que a PEC não é. Na minha primeira apresentação, de novo, eu já fiz comentários sobre isso, e para quem está me ouvindo repetir, peço desculpas, mas para quem não ouviu, eu queria deixar registrado, né, o que a PEC não é. Então, tem se feito uma discussão sempre, o que é a PEC, quais as implicações, né, e tem se deixado de discutir o outro lado, né, o que a PEC não é, e aí esperem eu terminar, porque em geral é sempre polêmica essa primeira apresentação. Né. Eu acho que a PEC não é, como tem sido apresentado, algo que é estritamente científico, acadêmico. A PEC é algo mais do que isso. A PEC é um instrumento, obviamente, de gestão da política fiscal, é um instrumento de política econômica do governo, mas não é um instrumento isento de uma determinada abordagem, de uma determinada forma de pensar, né, e que eu estou chamando aqui de uma ideologia política. Então, quando você discute a PEC, o pano de fundo que você tem é uma ideologia, é uma forma de você tratar os problemas que carrega um viés ou uma predisposição ou, enfim, uma crença em relação a determinado projeto político e especificamente econômico que vem de uma matriz teórica bem definida, e a gente pode explorar isso. Então, o que a PEC não é, ela não é exatamente algo neutro, ela carrega uma ideologia e uma política. Né? E aí eu quero fazer um outro parênteses dentro do parênteses, é o seguinte: ter ideologia não é ruim. Eu não acho que seja ruim a PEC carregar uma ideologia. Eu acho que até que bom não é exagero, né? Mas não é ruim. Eu só gostaria que isso ficasse claro e que não precisasse se esconder e se vender para a sociedade como algo neutro. Então, carrega sim uma ideologia. Qual é o problema disso? Qual é o problema de você tratar o ajuste fiscal baseado em determinada abordagem teórica? Deixe tudo muito claro. Né? A gente vive no mundo atual, a informação ela tem que ser transparente, não é isso que se trata.
a gente pressupõe. Tá? Então, carrega uma ideologia, essa ideologia, e eu vou tentar explorar isso a partir de agora, ela está baseada em fundamentos econômicos que vêm de uma forma de pensar, uma forma de entender determinado problema econômico, especificamente a questão fiscal. Então, não é algo neutro, é algo que carrega uma ideologia, e essa ideologia está associada a um projeto político. Tá? Bom, e aí eu quero agora, a partir de então, por isso que vocês convidaram para os professores de economia, tentar explorar os aspectos da economia que estão por trás da PEC. Né? Vocês lembram, o título dessa sessão é o que a PEC não é. Né? Então, o primeiro artigo da PEC que está escrito ali no quadro, eu só simplesmente dei um print lá no PDF que está no Senado, o artigo diz o seguinte, né? A PEC é um novo regime fiscal que vai vigorar em 20 exercícios, depois tem a flexibilização logo embaixo, pode vigorar em 10, renovável por mais 10. Né? Chama atenção para o que ela se propõe a dizer que é. Né? Ela diz, está escrito, não fui eu que escrevi, que é um novo regime fiscal. Né? E o título da minha sessão é o que a PEC não é. Regime fiscal, vocês vão de concordar comigo, que é receitas e despesas. Esse é o regime fiscal, são direitos e obrigações do Estado. Se vocês tiveram cuidado de ler o texto original só trata de despesas. Tá? E ela está se anunciando como um novo regime fiscal. Olha, não é um novo regime fiscal. Pode ser um novo regime fiscal para as despesas, aí tudo bem. Né? O novo regime fiscal teria que estabelecer também alguma coisa em relação às receitas. Que é a crítica que eu vou apresentar depois naquela parte das alternativas, que foi a pergunta que me foi encaminhada. Então, o que a PEC não é? Algo neutro, né? E ela também não é um novo regime fiscal, porque ela só está olhando um lado da moeda, que é o lado das despesas, que é o lado problemático. Não tem problema nenhum em relação a isso. Né? E alguém fez a introdução da fala, falando em assumir posições e deixar tudo muito claro. Eu vou... Evidentemente, isso já estava na chamada do evento, né? Eu sou contrário à PEC, então reafirmo a minha posição, vou deixar claro por quê, mas entendo também, já que nós temos que dar opinião, deixar claro a posição, que o ajuste fiscal é um problema. E que a gente precisa resolver o ajuste fiscal. Agora, resolver o ajuste fiscal da forma como a PEC está propondo, eu entendo que isso é uma opção, né? Que pode dar certo ou não, isso aí a gente não sabe exatamente. Mas é uma opção que deixa de ver formas alternativas que eu acho que seriam, do ponto de vista social e inclusivo da sociedade brasileira, mais de acordo, né, do ponto de vista histórico, do que a gente imagina que o Estado deveria fazer. Né? Então, vou reafirmar. Há um problema fiscal, esse problema fiscal deve ser resolvido. Não acho que a PEC é a solução, porque a PEC afeta determinada parcela dos gastos, nem é todos, né, determinado parcela dos gastos. Há algum grau de liberdade para você fazer isso, mas as alternativas que eu vou apontar caminham em outro sentido. Tá? Então é um pouco isso. E mais do que... Deu um pequeno problema na minha transparência, mas era um segundo recorte do texto original da PEC, que estava escrito assim, que na verdade é a carta de apresentação, né, que o ministro Henrique Meirelles e o Diogo assinaram, e nessa carta de apresentação que segue a PEC, que está no documento, né, eles diziam algo do tipo, a PEC é fundamental para a retomada do crescimento da economia brasileira, né, e ela, apesar de não ser desejável em si, é um único caminho. Está escrito com essas palavras na carta de apresentação que segue a PEC, escrito pelos nossos dois ministros. Então, só para reforçar e fechar esse ponto, quando você fala que é um único caminho, obviamente que está claro que existe uma ideologia, que existe uma percepção de um problema e que essa percepção só pode ser resolvida de acordo com o que eles estão propondo. Né? Eu vou apontar para vocês uma série de outros caminhos, né? E aí a gente pode discutir em que grau isso é relevante ou não, está aberto para discussão, mas já fica claro que na carta de apresentação, quem está fundamentando essa visão do texto da PEC está muito pouco disposto a dialogar. E é o que a gente tem visto um pouco no cenário político atual, tanto é que a PEC foi aprovada, eu brincava antes da apresentação, foi aprovada com o texto original, né,
com exceção que da Câmara para o Senado adicionaram uma nova cláusula, não sei exatamente qual é, que, ao meu ver, piora, né, na situação da PEC, que é aquela cláusula que agora o Executivo pode socorrer o Judiciário caso ele estoure o teto. Então, essa cláusula foi incluída em algum momento nesse texto e que eu acho que é, de novo, bastante questionável, podemos abrir depois para discussão. Tá? Pouco era isso a apresentação. Então, nesse modelo único que está escrito lá, nesse caminho único, o modelo, e aí provavelmente o Mauro vai explorar, e eu queria focar no que está no texto, né? O modelo que está proposto lá na sequência dessa carta é esse que vocês estão visualizando no slide. Então, essa saída única para a economia brasileira pressupõe isso, ó, que o desarranjo fiscal no Brasil hoje, essa crise fiscal que a gente está tendo, ele é o responsável dos elevados prêmios de risco. Para quem não é da área, prêmio de risco é o quanto você paga de adicional de juros por conta de você não ter credibilidade, você como aquele emprestador que nunca devolve o dinheiro que você empresta, então é arriscado você emprestar para ele. Esse desarranjo fiscal gera perda de confiança dos agentes econômicos e o desarranjo fiscal é responsável pelas altas taxas de juros, né? E essas altas taxas de juros, por sua vez, deprimem o investimento, né? E se o investimento não cresce, a gente tem um comprometimento da capacidade de geração de emprego e renda. Tá? Eu queria dizer para vocês que, do ponto de vista teórico, né, evidentemente nessa primeira apresentação eu vou tentar não ser tão fiel ao texto básico, vou tentar abrir para vocês conseguirem entender. Mas do ponto de vista teórico do modelo macro, né, para você conseguir formular esse modelinho que está aqui, você tem que fazer uma série de concessões e adotar uma série de hipóteses que não são tão simples assim. Então, se do ponto de vista estritamente acadêmico, teórico, eu acho até que faz sentido o raciocínio lógico desse encadeamento dos argumentos que está proposto na PEC, eu acho que, enquanto visão de mundo, percepção da realidade, as hipóteses que você faz para conseguir validar esse modelo são muito restritivas e não refletem a sociedade brasileira e a economia em geral. E, portanto, eu vou, para simplificar, tem muito pulo do gato de uma passagem para outra, né, a ser desmistificado. Poderemos depois, eu e o Mauro, discutir bastante. Por exemplo, que o problema fiscal gera elevadas taxas de juros é algo a ser provado na literatura, né, apesar de você ter algum tipo de evidência, não é uma questão resolvida. Né. Eu até achei que nesse modelo teórico, né, o problema isso que aparece nos jornais, que o problema da taxa de juros no Brasil ser alta era porque a inflação era alta. Né. Então, se você tem uma inflação alta, você tem que subir a taxa de juros para reduzir a inflação e tentar controlar ela dentro da meta. Né. E aí, diversas vezes, eu me deparo com argumentos que são construções, de novo, a serem provadas, a serem testadas e a serem estudadas em maiores detalhes. Que o desarranjo fiscal gera um aumento da taxa de juros, do meu ponto de vista, da minha interpretação teórica, bastante questionável. Na verdade, eu acredito que é o contrário. São as elevadas taxas de juros que geram um problema fiscal. Na medida que a gente já tem um passivo externo, que a gente tem uma dívida externa, que a gente carrega ao longo do tempo, que é relativamente alta, não é explosiva como e nem fora de controle como tentam vender, ela é alta, de fato ela é alta, cresceu no período recente, tem um problema na taxa de crescimento, mas ela ainda não está muito fora dos padrões internacionais. Então a gente tem um passivo alto, como a gente já tem uma dívida alta, né, a nossa elevada taxa de juros faz com que esse passivo cresça ainda mais por conta de que você tem que pagar uma taxa de juros elevada para um passivo que já é alto. Então, veja, tem diferentes interpretações aqui. Essas diferentes interpretações levam a caminhos diferentes, a propostas de alternativas diferentes para resolver o problema fiscal. Nesse caso, no modelo que está na PEC, você primeiro tem que resolver o problema fiscal e, portanto, cortar gastos, porque é só isso que a PEC está tratando. Né? Ao resolver o problema fiscal, você ganha graus de liberdade para que a taxa de juros caia, e uma vez que a taxa de juros caia, o investimento então reage. Né? De novo, há diferentes passagens aqui no argumento. Primeiro, em relação a essa que eu já comentei, né, do que gera o quê, né? E segundo, dessa outra aqui.
da relação taxa de juros e investimento. De fato, se houvesse uma preocupação desse modelo teórico em relação aos investimentos, tenho certeza, em relação aos investimentos, então você teria, junto com isso, uma ampla, e aí eu também sou favorável a isso, uma ampla agenda de micro-reformas que são importantes, que estão sendo discutidas, que favorecem o investimento. Na verdade, não é essa taxa de juros Selic que o investimento paga. O investimento, para o empresário, chega a um quarto disso. Você tem problemas de crédito, outros problemas, mas não é isso que está sendo tratado. É como se houvesse uma relação causal bem estabelecida, de que a resolução do problema fiscal vai reduzir a taxa de juros e o investimento automaticamente vai acontecer. Não é exatamente isso. O investimento, a gente sabe que depende de uma série de variáveis. Dentre eles, a variável principal é o grau de confiança do empresário. Então não é simplesmente que a taxa de juros cai que o empresário vai sair investindo. O empresário investe de acordo com a expectativa de lucratividade. Isso depende da confiança dele. Se o empresário não está vendendo, ele não vai investir. Por quê? Como é que ele vai ampliar a capacidade produtiva, comprar novas máquinas e equipamentos para abarrotar o estoque se ele não está vendendo? Então a confiança do empresário aumenta quando a atividade econômica acelera. Então o investimento depende de uma série de outras variáveis. E a principal dela que eu estou chamando aqui é o otimismo do empresário. Que não é a situação que a gente vive, não é a redução marginal da taxa de juros que vai melhorar essa situação de pessimismo dos empresários. E não é só de agora, de 2016, esse pessimismo de empresários, ele vem sendo carregado em menor escala depois da crise, mas começa a partir de 2012 a piorar. E, portanto, o investimento não reage tão simplesmente como parece que a PEC está tentando induzir a uma redução da taxa de juros. Tá ok? Então, obviamente o Mauro vai explorar e depois eu vou discutir isso com maior profundidade. Eu quero fazer, para tentar responder as perguntas, avançar um pouco no debate. Quais são os mitos? Eu não fiz todos os mitos, porque eu achei que o meu tempo era menor, eu fiz só 2 mitos em relação à PEC, e que isso, às vezes, não parece traduzido nesses argumentos, mas está na maior parte das análises que a gente observa na imprensa. E, de novo, todos esses argumentos são altamente questionados. O primeiro deles é o seguinte: a PEC garante a retomada da confiança e do crescimento. Talvez, eu vou dar aqui o braço a torcer, talvez a PEC e a resolução, não acho que a PEC resolve o problema fiscal, mas pelo menos dá um indicativo para o problema fiscal, gerem um aumento de confiança do ponto de vista dos investidores externos. Então isso sinaliza uma certa credibilidade para o governo, e pode ser que os capitais internacionais venham para o Brasil. Mas quando você analisa os investimentos estrangeiros diretos, boa parte desse capital que vem não é investimento estrangeiro direto. São capitais especulativos que vêm para comprar títulos da dívidas ou para comprar o patrimônio, como é o pacote de privatizações anunciado já pelo atual governo. Então eu não acho que essa confiança pela melhoria de algum indicativo da gestão fiscal vá gerar aumento do investimento. Especialmente do ponto de vista do investidor interno. Por quê? Porque, de novo, não é confiança. É a mesma coisa que você tem um amigo. Você tem um amigo de infância. Você confia nesse cara. Você sabe que jamais ele te passaria a perna. Uma coisa é você ter confiança no amigo. Outra coisa é você ser otimista para chamar esse seu amigo para aplicar o dinheiro numa empresa. Não, vamos trabalhar. Se seu amigo chega e fala assim: não, me empresta dinheiro que eu vou investir na compra de uma máquina e equipamento. Isso é uma outra decisão. Você confia no agente, mas aí para você aplicar o seu dinheiro é diferente. A apresentação do Marco Flávio, para quem viu, o Marco Flávio falou algo bastante interessante. Veja, o empresário capitalista, ele não está com o pai na forca. Vai pegar o dinheiro e vai sair investindo só porque a confiança dele, que eles chamam assim de credibilidade, melhorou na margem. Ele precisa ser otimista em relação ao futuro para querer ampliar a capacidade produtiva. Do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático e real, o que a gente observa do empresariado brasileiro é que boa parte das empresas que realizam investimentos no Brasil estão endividadas, isso já vem desde a crise de 2008, e mais, grande parte desses grandes investimentos tem capacidade ociosa. Então, mesmo que a economia acelere um pouco,
Você não vai ter novos investimentos e, portanto, a renda e o emprego não vão crescer como a PEC tem pressuposto. Tá ok? Então, acho que tem coisas que precisam ser melhor esclarecidas. Né? É uma aposta, e uma aposta, ao meu ver, perigosa. Um segundo mito, mas associado a isso, é de que o problema do déficit fiscal, né, é porque o governo, uma gastança exagerada do governo, especialmente no último período, né, 2014, 2015 e coisa desse tipo. Eu não queria prender vocês aos dados, mas enfim, eu acho que é importante a gente analisar os períodos históricos. O que fica bem claro ali, tente analisar sempre a receita, né? Então a gente vai pegar a primeira com a quinta coluna, né? Então, dos vários períodos, FHC, Lula e Dilma. O que a gente vai observar, e aí está circulado em vermelho, é que quando você tem uma quebra nessa série, é exatamente nesse período, né, do governo Dilma, ou seja, a receita cai muito fortemente. Se vocês deslocarem agora a janela, né, para a segunda e para a sexta, vocês vão observar que as despesas, elas não mudam em valor. Tem um problema de nível, né? Obviamente que o Estado cresce muito e aí, no limite, você está com gasto elevado, né? Mas não houve uma gastança exagerada como se vende. Na verdade, as despesas, elas seguem o mesmo ritmo ao longo de todo o período, né? Veja, ela inclusive cai por conta do ajuste do Levy quando a Dilma contrata ele para ser ministro, né? Sai ali a taxa de crescimento, veja a variação percentual, sai de 43%, cai para 41%. Então, portanto, na verdade, houve um ajuste nas despesas e é um mito falar de que existe um Estado gastador e que elevou significativamente as despesas no período. Não que isso não signifique que não tenha tido erros de política econômica. Eu acho que em algum momento, né, o governo apostou demais nos incentivos, nas desonerações, que piorou o quadro fiscal, né, e não teve o resultado desejado. Então há erros, obviamente todo governo vai ter erros de política econômica, um pouco mais, um pouco menos. Acho que no caso da Dilma houve um excesso nesse sentido, e aí, enfim, de novo podemos discutir. Tá? E aí, para voltar e para fechar essa parte, sobre a ideia de expectativa e realidade. Né? Esse gráfico já circulou, saiu na Folha de São Paulo. São dois indicadores, o primeiro é sobre as expectativas e o segundo é sobre a produção da indústria. Né? Então, o que a PEC carrega é uma ideia de que haverá uma mudança de humor, né, de comportamento do empresariado brasileiro, dos consumidores. Então, a expectativa, a confiança nesse governo vai aumentar. Né? E, de fato, o que a gente observa é que a linha que está crescente, que o índice retrata isso. Né? Parece que, em algum momento, esse humor melhorou. Né? Então, você tem a expectativa ali, em geral, otimismo, aumentando. Agora, a linha que é decrescente é a linha real, né, da produção da indústria de transformação. Isso é para reforçar o meu argumento que essa ideia de credibilidade, ela não necessariamente se traduz em novos investimentos, não necessariamente se traduz em crescimento da renda, em nova produção e emprego. O índice está mostrando exatamente isso. Apesar de que você tenha tido alguma melhora no período recente, esses são os dados para esse ano, isso não se traduziu em atividade econômica. Ok? O segundo mito, e esse falei que eram só dois mitos, né? Esse de novo é um pouco, sempre aparece na discussão, especificamente da imprensa, né? De que a PEC garante maior eficiência na gestão do dinheiro público. Veja só, do ponto de vista teórico, eu vou reforçar, do ponto de vista teórico, o que você tem é que a PEC estabelece um teto para os gastos, e aí você tem duas contas que são vinculadas, que é a saúde e a educação, então elas têm um mínimo, é como fatias do bolo, e a previdência, né, vai aumentar ao longo do tempo, mas comendo praticamente metade do bolo. Então sobraria aquela parte para você alocar em outras contas. Né? Do ponto de vista teórico, eu acho isso interessante. Né? Então, de fato, você poder escolher, né, o orçamento, você pode traduzir, né, a racionalidade, uma melhor gestão, pode induzir uma melhor gestão do Estado. O problema é que na prática não é isso que vai acontecer. Né? Na prática, você tem a vinculação de saúde e educação com o mínimo, a previdência praticamente comendo todo o bolo, porque ela cresce, né, já nos próximos anos, 5 anos, e aí você tem uma fatia menor a ser, então, racionalizada entre as contas. Né?
De novo, se fosse no plano teórico, né, todos os interesses das sociedades estariam refletidos no Senado e no Congresso. Agora a gente sabe que o Senado brasileiro, é só você abrir a televisão, você tem bancadas de interesses bem definidos. Então, eu não vejo os segmentos da sociedade ao qual eu me importo significativamente sendo representados no Congresso. Então, provavelmente, né, mesmo esse volume de recursos sendo menor, e ele, na prática, na teoria, podendo ser alocado de acordo com a escolha da sociedade, o que vai acontecer é que são grupos de interesses bem representados no Congresso que vão se apropriar disso. Todo mundo sabe que a bancada do agronegócio, a bancada da bala e as outras bancadas são muito bem estabelecidas e têm um apoio significativo no Congresso. Tá? Então, esses grupos econômicos e políticos provavelmente vão abocanhar boa parte da renda que sobra para você alocar e, portanto, não vai ser uma escolha democrática como eles induzem na carta que carrega a PEC. Porque não é isso. A sociedade não se faz representar. Não nesse mesmo. Se fosse uma reforma, a PEC incluísse uma reforma política mais ampla, que todos os segmentos participassem, é uma outra discussão, mas eu estou falando da realidade. A realidade que a gente tem é essa e temos que trabalhar em cima disso. Tá? Bom, as alternativas, para finalizar, eu tenho 5 minutos. Né? Se existem alternativas, essa era a pergunta, existem, estão bem estabelecidas na literatura. Tá? Eu queria chamar a atenção para uma entrevista do Henrique Meirelles desse ano, que ele fala o seguinte: plano A é o controle de despesas, plano A é PEC, plano B é privatização, plano C é aumento de impostos. Né? Bom, talvez ele tenha sido o único do governo que tenha falado explicitamente em aumento de impostos, mas ele deu entrevista, né, e parece que não está mais a fim de dialogar em relação a isso. Tanto é que a PEC foi aprovada ontem sem nenhum tipo de emenda ao texto. Né? O que se aprovou foi o texto original. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, o déficit é de 170 bilhões, estimado para 190, e os bons dados estão em 194 para o ano que vem, né, mas como ele já está estimando uma receita prevista de privatizações na ordem de 55 bilhões, então o déficit foi estimado em 139 bilhões. Essa é a previsão para o déficit de 2017, já considerando a hipótese de você vender 55 bilhões em ativos do patrimônio brasileiro. Tá? As alternativas que existem. Se a gente taxasse só lucros e dividendos, o Brasil, junto com a Estônia, um dos únicos países do mundo que não taxa, daria mais ou menos esse valor. Né? As estimativas são do IPEA. Então, taxar lucros e dividendos, eu não estou falando de aumentar impostos do consumidor e do produtor. Para taxar lucros e dividendos, é o cara que é rentista, que retira, né, lucros da empresa por uma artimanha da lei, que de fato você não é tributável, vou manter o tempo. Na forma de lucros e dividendos e, portanto, é isento de imposto de renda. Né? Então, se você fizesse só essa alternativa, você já traria o déficit para 139 e você não precisaria vender 55 bilhões em ativos de privatizações. Olha, se não tem um problema aqui, aí a gente vai ter que discutir, porque qual país é esse que você ganha duplamente? Né? Primeiro, você não paga imposto e, segundo, ainda você compra ativos do Estado na forma de privatizações. Tá? Bom, eu citei 3 e, obviamente, vocês vão me perguntar e a gente pode explorar as 3 reformas mais amplas. Né? A reforma tributária é que eu vou me centrar nesses 2 minutos que me faltam. Mas há outras também. Tá? Dentro da reforma tributária são as coisas que vocês têm ouvido falar na imprensa. Né? Imposto sobre herança, grandes fortunas e lucros e dividendos. Lucros e dividendos é algo que já existia no Brasil, então o Brasil já tem uma expertise em relação a isso. Bastaria você querer fazer, né? E fazer na média, como os países do resto do mundo fazem. Imposto sobre grandes fortunas, eu acho que aqui não dá muito resultado, porque é difícil de você mapear isso e o Brasil não tem expertise para fazer isso. Agora, imposto sobre herança já é um processo legal. Né? Então você já tem valor, você já tem um insumo para ser trabalhado. Poderia ser feito sem grande... não demora muito para você ter resultado. O problema de você mexer em tributação é que às vezes o resultado demora. Como o problema é urgente, né, fica sempre esse delay. Será que daria tempo para resolver? Falam em aumentar a eficiência do Estado e aumentar a produtividade, mas não propõem uma reforma administrativa. Né? Portanto, eu acho que você tem formas de mecanismos
de melhorar a produtividade do setor público, seja incluindo algum tipo de sistema de incentivos ou de punições, por que não? Vamos discutir isso. E você poderia reestruturar a dívida, e aí são coisas específicas de economia, alterar as LTC, né, que são as letras do Tesouro, que elas são vinculadas à Selic, os outros países, de novo, o Brasil, a Jabuticaba, que é o único que faz isso, você poderia alterar essa regra de correção da dívida e tentar alongar o prazo. Né? Eu vou me centrar na reforma tributária, que eu acho que é a pauta de discussão. Né? Então, vejam só, esse gráfico está mostrando, em azul, né, é a renda que é isenta. Né? E essa em vermelho aqui é a base de cálculo. Então, o que você vai observar é que quem ganha mais, aqui no finalzinho, não está aparecendo aí, né? Eu estou com o mouse aqui, mas não aparece. Enfim, quem ganha de 60 a 80 ali, salários mínimos, né, começa a ter uma parcela da sua renda significativa isenta do imposto de renda. Então, por que não melhorar o sistema tributário e cobrar imposto sobre essa parcela que está ganhando 160 a 240 salários mínimos? Né? Então, existe aqui, ó, nesse gráfico que está mostrando, que existe, de forma bastante clara, uma forma de você melhorar a arrecadação e o problema resolver em partes do problema fiscal. Eu acho que só daqui viria a solução. Mas já é uma alternativa que poderia ser levada em consideração e que não foi. Tá? De novo, quem paga mais é quem recebe menos, quem recebe mais paga praticamente zero. No limite, quem ganha mais de 320 salários mínimos está pagando 1,5% de imposto. Ok? Então tem espaço. Na margem. Na margem. Fala que o sistema tributário brasileiro ele tem uma carga de tributos excessivos. De fato, eu acho que sim, para o consumidor de novo e para o produtor. Né? Mas na verdade é que os valores e a forma como é desenhado o sistema tributário brasileiro tem uma série de deficiências. Esses trabalhos que estão listados aqui na minha transparência estão mostrando o quanto estimado se sonega de imposto. Né? Então, aqui nessa última coluna ali, que vocês estão vendo, fonte e indicadores de sonegação, são os trabalhos que fizeram isso. Tá? Para simplificar, são por tipos de impostos: imposto de renda, IPI, IOF. Né? Na média da carga tributária do que as pessoas deveriam pagar, se sonega, né, aproximadamente 23,2%. Isso daria mais ou menos, se fosse corrigido as distorções do sistema tributário, de fato cobrado de quem deve imposto comete um crime, então ele deve pagar. Né? 23% é sonegado. Isso daria 453 bilhões de reais. O nosso déficit é de 170. Se você melhorasse a arrecadação, cumprindo os buracos, daria 453, as estimativas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é uma estimativa. Então já resolveria por sobras o problema e daria para a gente fazer uma série de outras coisas importantes. Por fim, as alternativas são diferentes regras. Eu não quero entrar nas nuances, mas o que se vê na literatura internacional é que o Brasil ele é muito ortodoxo, muito rígido, né? Porque em geral se coloca uma regra em que você atrela o crescimento do PIB, ou alguma coisa parecida. No Brasil parece que eles querem fazer sempre de uma forma mais restrita possível. Eu vou pular isso porque o meu tempo está acabando. Como fica a saúde e educação? De novo, existe um mínimo. Eu acho que a leitura inicial da BEC que saiu de que haveria um teto para a saúde e educação, ela foi equivocada. Na verdade, o que está escrito lá é que se defende um mínimo. O problema é que esse mínimo ele vai sendo corroído na medida que você tem as transformações estruturais da sociedade. E aí o gasto per capita, é isso que interessa. Né? De novo, não caio na retórica. É isso que interessa o gasto per capita. O valor nominal, o montante, não interessa quanto você gasta por aluno, não é isso que a crítica que se faz no Brasil. Esse sim cai, né, por conta de que a população está envelhecendo e você tem uma série de outras coisas acontecendo. Tá? Na prática, de novo, como a Previdência e as outras contas vão comer praticamente todo o bolo, não sobra espaço para aumentar a verba para a saúde e educação, ainda que o argumento teórico prevaleça. De fato, em teoria, é possível. Né? Em teoria é possível. Mas na prática não vai acontecer porque as outras contas já estão, a Previdência praticamente come a margem de manobra. Por fim, que eu sei que vocês estão
ansiosos para escutar o Mauro, né? Em 2 simulações, uma simulação do Bradesco, veja, não é a sociedade alternativa nem nada disso, não, desculpa, não é a simulação do Bradesco, são de 2 pesquisadores do Bradesco. Está escrito na nota que eles não representam a opinião do banco, só para deixar claro, né? Mas não é nem uma sociedade alternativa, nem uma sociedade crítica, é alguém que está disposto a dialogar. Eles estão fazendo previsões, né, sobre a PEC. Se atentem só para as 2 últimas, né? A PEC, da forma como está, em 2026, então 10 anos depois, a relação dívida bruta PIB estaria em 85%, e observem a trajetória. Então já é estável e sustentável ao longo do tempo. A curva está caindo, né? Tirado saúde e educação, né, em 2026 nós teríamos uma relação dívida PIB em 90%, que é a linha que está em azul, tá? Mas, de novo, já é uma trajetória sustentável. A curva já está caindo. Para finalizar, essa é a cereja do bolo. Valor de hoje é dia 30, valor de ontem, né? A entrevista do guru desse pensamento, que volta e meia aparece, que é o Armínio Fraga. Ele é o guru, né? E sucessivas vezes, né, ele é indicado a ser presidente do Banco Central e coisas desse tipo. Eu copiei a parte da entrevista dele, né, só para dizer que me parece que o guru desse pensamento está mais disposto a dialogar do que as outras pessoas, né? Então, o que o Armínio Fraga fala, né? Vocês me dão licença, eu vou ler só a última frase. É preciso mudar esse mix, né, de economia política e econômica, incorporando o ajuste fiscal de imediato. Até eu estou de acordo também, já falei isso, né? Agora, para isso talvez seja necessário aumentar impostos ou reduzir as desonerações. O fato é que teríamos um programa muito mais robusto de enfrentamento da crise se o governo não estivesse deixando parte importante do ajuste para o futuro. Ou seja, o guru está disposto a incorporar na PEC, né, ou nesse ajuste fiscal, boa parte das alternativas que eu citei aqui, né? Mas a equipe do governo fica batendo martelo dizendo, e aí vários adeptos falaram isso, que a PEC só faz sentido se for aprovada da forma como está. Bom, eles mesmos não chegam em conclusão, e era isso que eu queria falar. A última, agora é de fato, eu só adicionei os 45 minutos, de novo, seguindo, essa está disponível na internet, vocês podem procurar depois, a entrevista dele, que ele fala que o cupom sim tem liberdade para reduzir a taxa de juros. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando, a entrevista dele. E que, portanto, aquela ideia de que primeiro você precisa resolver o problema fiscal para depois a taxa de juros cair, é de novo uma ideologia. Que ele está falando, e ele é um cara que já trabalhou no Banco Central, ele é o representante desse pensamento, dizendo que existe espaço sim para a taxa de juros cair no Brasil, que, portanto, isso aliviaria um pouco o problema fiscal. Peço desculpa pelo tempo, obrigado. Boa noite a todos. Inicialmente eu quero parabenizar a organização de vocês. Eu acho que a universidade tem que estar aberta, não fechada. Eu acho que durante muito tempo nesse país, em diversos países, alunos brigavam para estar discutindo coisas na universidade. Uns a favor de um lado, a favor de outro, e a polícia não deixava isso acontecer. A polícia que não deixava acontecer. Hoje, infelizmente, não é mais a polícia que não deixa acontecer. Quer dizer, felizmente que não é a polícia, mas infelizmente parece que o pessoal não entendeu a lógica de democracia, a lógica de você ter conflito de ideias de forma saudável. E eu acho uma pena que o estatuto da UFMG, como foi bem lido aqui, não está sendo cumprido no que diz respeito a dirigentes que são representantes da sociedade. Quem está aqui é síndico da sociedade, recebe, a sociedade paga imposto para estar gerindo isso daqui. A gente tem que ter isso na cabeça. Tá? A pessoa tem, todo mundo tem suas preferências políticas, todo mundo tem seus ideais, todo mundo, isso tem que ser respeitado, todo mundo tem direito de manifestar e tem que ter manifestação. Mas eu acho que na hora que você é síndico, na hora que você é gerente, você tem que colocar o estatuto debaixo do braço e lembrar que você está representando a sociedade. Eu acho que o estatuto nosso foi violado, tá?
E eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, que deveríamos estar fazendo. A gente devia estar discutindo em salas de aula isso daqui. Mas sem aluno na universidade, com prédios fechados, eu acho que nós estamos saudosos de 20 anos que nós tivemos nesse país. Não desculpe, mas é um desabafo que ninguém está muito. Tá? Dito isso, dito o desabafo, o título já diz, naturalmente o Fabrício antecipou o meu posicionamento e realmente é isso. Eu coloco que a PEC é pior sem ela. Tá? E vou ilustrar para vocês, eu acho que mais do que falar de algumas coisas, eu vou deixar os gráficos e algumas relações econômicas falar, vai ter muito gráfico, tá? Mas enfim, todo mundo aqui é bom de ler gráfico. Tá? Então, bom. Inicialmente eu gostaria de desmistificar também algumas coisas. Inicialmente eu trago para vocês um gráfico onde que eu coloco o crescimento do PIB do Brasil, então desde lá de 2000 até 2015, a partir de 2016 é previsão, tá? São previsões da FMI, até para trás são dados reais. Tá? Então eu tenho ali o crescimento do países emergentes em desenvolvimento, que é onde que o Brasil se enquadra. Tá? Eu tenho ali o crescimento do PIB mundial, isso na ano. Então nós tivemos uma crise em 2008, 2009, que o PIB do mundo todo, de todas as regiões, caiu. No ano seguinte nós recuperamos, o mundo todo recuperou. Então a gente está crescendo uma média de 3,5, você cai mais ou menos 0, menos alguma coisa, um número próximo de 0, no ano seguinte você cresce 7,5. Então na média, então você recupera no ano que você cresce 7,5 o que você deixou de crescer no ano anterior, que é a capacidade social, mais que você deveria estar crescendo de acordo com a média sua de anos anteriores. Então basicamente você sai do buraco ali. Você sai do buraco ali. O mundo continua crescendo, desloca a média, o mundo cresce realmente um pouquinho menos, países emergentes crescem um pouquinho menos, e a linha azul, que é o crescimento do PIB mundial, também cresce menos. Quem dera o Brasil tivesse com problema por causa do crescimento do PIB mundial. A gente estaria bem na foto. Tá? A gente estaria na linha azul. Muito bom, um pouquinho menos que a linha azul, já estaria bom. Mas primeira coisa, o nosso problema não é mundo. Só para olhar ali, o que aconteceu com a gente aqui, não tem nada a ver com o PIB mundial. Teve lá em 2008, 2009, mas recuperando no ano seguinte. Então só para desmistificar essas coisas. Tá? Eu acho que números é melhor do que vocês olham e assistirem suas conclusões. Tá? Dito isso, dado que o mundo não pode explicar o nosso problema, vamos começar a procurar suspeitos. Tá? O suspeito principal meu é um que o Fabrício falou bastante, e nesse ponto aí eu vou ser bem exaustivo no que eu vou trazer para vocês, que é a questão da confiança. O Fabrício também falou a questão da confiança. Cheguei um pouquinho atrasado aqui, que eu estava participando de um debate na TV UFMG com o Marco Flávio, que é outro colega nosso de departamento também, ele mencionou essa questão da confiança, que é tão crucial para a economia crescer. Mas a confiança aqui, que eu vou falar que eu vou tentar estar mostrando para vocês, que a origem dela, da desconfiança em um período e da confiança em outro, ela vem atrelada à questão fiscal, à questão de uma boa condição de política econômica. E vou mostrar para vocês como que isso impacta a economia. Então aqui inicialmente, eu tenho esse dado aqui, que é o dado do superávit primário do setor público, isso é todo o setor público. Então entra aqui governo federal, que está sujeito à PEC, governos estaduais e municipais que não estão sujeitos à PEC, que não diz respeito a esses entes federados. Tá? Então aqui eu tenho o superávit primário, que simplesmente é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta, não está incluído aqui conta de juros. Não entra aqui nesse conta. Bom, para quem não é da área, quem não é da economia, o superávit primário não entra conta de juros. Então aqui a gente costuma computar com o percentual do PIB, e a gente olha que durante, então está lá desde 2002 até para frente, então a gente vê o Lula 1, que é antes da crise ali, superávit primário em média lá de 3,5% do PIB. Eu tenho um amigo meu, que foi ministro do Fernando Henrique, que ele falava assim, ó, quando o Lula entrou, o superávit primário que ele fazia deixava a gente roxo de vergonha, né? Porque o pessoal apostava que ele não ia fazer, e fez superávites primários durante muito tempo mais elevado que o Fernando Henrique. Isso de um ex-ministro relevante do Fernando Henrique. Então, quer dizer, nós mantivemos superávites primários elevados. Tá?
Primeira coisa, superávit primário elevado, então vou com isso aqui falar, não tem partido político. Não tem partido político, superávit primário elevado, isso é irrelevante. Porque foi feito no Lula 1, com partido político, e foi desfeito, e o gráfico, eu não vou nem falar depois, o gráfico que vocês estão vendo no gráfico aí, ele conta a história, foi feito pelo mesmo partido, então não tem a ver com partido político. Então vamos desmistificar também as coisas. Não é? Então você tem aquela queda lá, porque com a crise você arrecada menos, normal, você sobe, a partir dali, gente, aquela degringolada é uma coisa absurda. Aquilo lá, você tem, sem conta de juros, você tem menos 3% de déficit primário, é uma coisa maluca. É lógico que se a receita cai, se alguém perde emprego né, a receita cai na casa, você tem que ajustar a casa. Mas isso é óbvio, você tem que fazer isso. Não dá para você continuar vivendo como se você recebesse a mesma coisa. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que todo mundo aqui concorda que não vai dar certo, essa conta não vai fechar. Então nós temos esse resultado aqui. Tá? Tem data, essas coisas têm data para acontecer, tá? Vocês olham aí. Mas, aí na hora que eu coloco a conta de juros, é pior ainda, né? É o de vermelho. Então azul é o gráfico anterior, superávit primário, aí vermelho é o juro nominal, que entra no primeiro, só que agora eu tenho que subtrair o que eu estou gastando com juro. Certo? Então ali também, ela desaba, né, naturalmente. Mas a distância percentual entre a linha azul e a linha vermelha, ela não é maior agora do que era ali no Lula 1, por exemplo, em vários períodos. Ou seja, que seria a diferença é o quanto você está pagando de juros. Então ela não é maior. Então não dá para justificar o desarranjo nessa distância. Estou olhando aí. Certo? Mas o fato é que nós estamos hoje com um déficit nominal, que é o que conta, no final das contas é o que conta, tá? Em torno de menos 10, menos 9% do PIB. Tá? Isso daí é para grego bater no peito e falar, ó, nós somos mais ou menos igual, nós não estamos tão ruins assim, tá joia? Para aqueles países lá do sul da Europa falar, opa, nós somos bem melhor que vocês, tá joia? É mais ou menos isso que a gente está falando. Tá? Então, quer dizer, o que cai, o motivo de ter a linha vermelha ter caído é claramente a linha azul, que é o superávit primário. Porque o governo central, o Ministério da Fazenda, ele não tem controle do gasto dos juros, ele só estipula receita e despesa. A despesa com juro, ele firmou em contrato. Você, quando entra no banco para pegar um crediário, você sabe das regras. Você está pegando crediário porque você quis, ninguém te obrigou. Você podia ter ajustado. Se eu vou comprar um carro financiado, eu sei as regras. Poderia não estar pegando financiamento. É uma opção minha. Quando o governo vende um título, ele sabe as regras, é ele que está vendendo. E ele está vendo o que é aceitável e o que não é aceitável. Se está com inflação muito elevada, quem vai financiar o governo? E quem financia o governo? São os bancos malvados? Não. A gente financia o governo. A FUNPRESP, que agora é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, quando a gente faz o financiamento, dá dinheiro para a FUNPRESP, onde que ela aloca o dinheiro? Ela pede para o banco para comprar título público. É isso. Mais de 800 bilhões de reais dos fundos de pensão, e aí de empresas públicas e privadas, e trabalhador rico e trabalhador pobre, estão investidos em título do governo. É isso. O banco é isso. Quem aqui, o pai, tem um tesouro direto, compra um CDB no banco, está financiando o governo. É com isso que você tem que negociar. Tá? Então, vamos desmistificar essa coisa lá, que tem um cara com gravata borboleta, gordão, fumando charuto, com uísque a cascavel lá, tá joia? Dentro do uísque lá, e vão lá, não, juro é esse. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Não é assim não. Nós colocamos dinheiro no banco e nós falamos para o que o banco vai fazer com esse dinheiro. Então, o FI cai, tá joia? O fato é esse. Mas na hora que você gasta muito, só tem um jeito de você fechar sua conta, se endividando. E aqui a trajetória, aqui a dívida bruta com percentual do PIB, ela é muito nítida. Então, naquele período que nós geramos superávites primários elevados, apesar do nominal ser negativo, nós conseguimos reduzir a dívida pública. Chega ali no final, na hora que tem aquele desarranjo maluco, a dívida pública estoura. Ali é a mesma coisa, o mesmo momento. 70% do PIB, onde que a gente está hoje em dívida pública PIB? Isso é pouco, isso é alto.
Enfim, eu não posso comparar o endividamento da Vale, olhar de, Vale endivida tantos por cento, eu também posso. E vou lá, chucuí com o banco que ele não permite endividar a mesma coisa. Espera aí, eu não posso comparar a dívida de país emergente com dívida de Japão, Estados Unidos. Espera um pouquinho. Eu tenho que comparar com país emergente, poxa. Média de país emergente é 30%, 32% de PIB, 35%, média. Vamos para baixo, um pouquinho para cima, mas é ali que fica. Nós estamos com mais que o dobro. Então, só para sintonizar. Agora, qual que é a consequência disso? A dívida não necessariamente pode ser um problema para a economia, joia? Mas para país emergente, que tem dívida alta, tá? E enfim, é assim que acontece, ele tem um impacto, e o Fabrício mencionou, a questão de risco. A economia fica mais arriscada. Então aqui eu coloco para vocês a variação, como a evolução da dívida pública com percentual do PIB, com uma métrica de prêmio de risco. O prêmio de risco, né, eu vou explicar um pouquinho, só para justificar aqui melhor as coisas, mas é o que o Fabrício falou, é basicamente quão arriscado investidores veem alguém. Então, se eu tenho uma dívida muito alta, eu vou chegar no banco, eu não tenho fluxo de caixa bom, vou pegar dinheiro emprestado do banco, vai chegar lá, o cara vai me meter o juro seu é muito alto, porque você tem dívida, você não tem nada de colateral para me dar em troca, meu juro é elevado. Esse é o risco, que traduz em número, quanto que eu vou pagar mais. O cara que é bom pagador, uma empresa que não tem dívida, o risco dela é baixo, ele vai conseguir pegar financiamento mais barato. Então esse risco aqui é exatamente isso que eu estou falando. A perspectiva se traduz em número e afeta como o governo capta recursos depois. Eu acho que o gráfico também conta bem a história de como que o prêmio de risco evolui junto com a dívida pública com percentual do PIB. Quando ela desabou lá no governo Lula 1, né, dívida caiu, risco caiu. Aí vai oscilando ali. Tá bom? Então, realmente a questão da dívida impacta no risco. Agora, e aí nós vamos discordar. Eu acho que até agora eu e o Fabrício estamos na mesma. Tá joia? Então aqui nós vamos discordar porque eu vou mostrar para vocês como que o risco impacta a economia. Tá? Eu peguei aqui, então no eixo X eu tenho a variação do prêmio de risco, quando ele sobe e quando ele cai. Eu já vi que ele sobe quando a dívida aumenta e ele cai quando a dívida cai. Então, na hora que ele sobe, eu tenho o PIB, o eixo Y meu é crescimento de PIB, joia? O PIB fica menor, às vezes negativo. Quando a dívida, quando o risco desaba, quando o risco cai, a gente tem crescimento de PIB mais elevado. Então, como que dívida impacta em risco e como que risco impacta o PIB? As brincadeirinhas que eu faço, tá joia? Análise de função de resposta ao impulso. Então, eu dou um choque no risco do Brasil. Vamos pegar aqui o risco Brasil, que é isso daqui, tá bom? Dá um choque nele. Né? Qual que é o impacto no PIB? Negativo. Acumulado no primeiro ano, isso daqui vai mais ou menos 4%. Um choque lá de mais ou menos 10% de elevação de prêmio de risco. E um ano isso daqui vai acumular, se eu integrar aqui até o primeiro ano, essa integral vai dar mais ou menos 4% de queda de PIB. Então, é assim que impacta, assim que o risco impacta a economia. Investimento, o investidor não está preocupado com isso não afeta. De novo, a linha vermelha aqui, eu tenho o prêmio de risco no Brasil. E a linha vermelha, a linha azul, perdão, eu tenho investimento com proporção do PIB. Defasado em um ano. Quer dizer, o que vocês estão vendo aqui de prêmio de risco aconteceu um ano antes. Então ele tem poder de previsão pelo que aconteceu depois. Então já para não ter esse problema, já coloquei, tá? Então vocês notam que risco aumenta um ano depois, eu tenho um vale de investimento com proporção do PIB. Risco cai, pico. E assim vai. Então se vocês olharem lá na margem, eu não estou falando, não estou estabelecendo uma elasticidade que aumenta 1%, cai 2%, eu não estou fazendo isso. Mas enfim, o que aconteceu lá na margem, daquela elevação de prêmio de risco, essa questão de investimento, tem outras coisas ali, tem lava-jato, enfim, tem algumas coisas. Mas para mim é claro que é cair. E aqui, eu acho que investimento ano que vem vira, porque o risco começa a cair. Não é tão automático feito o gráfico que o Fabrício apresentou. Mas ele acontece, tem as defasagens para acontecer. Eu acho que esse gráfico também conta a mesma história dos dois slides anteriores, bem como Vicente. Então aí vamos para a PEC.
O que a PEC faz? Né? Você já sabe a regra da PEC, o gasto total tem que aumentar de acordo com a inflação do ano anterior. Esse gráfico aqui, ele mostra qual que vai ser a trajetória de gasto público do governo central, que é o que diz respeito à PEC, né? Ao longo desse período. Então ele está aumentando aqui, eu coloquei até 2026, porque vai ser revisado em 2026, ele vai subir nessa escala. Isso aqui, o real está mantido constante, porque está subindo com a inflação. O nominal é essa trajetória. Bom, como percentual do PIB, então aquele outro gráfico lá, a linha preta é a linha, o dado verdadeiro. Até esse ano, até o pontinho maior lá, o primeiro azul, 20%, é mais ou menos o que vai ser concretizado esse ano, de gasto com percentual do PIB. Então, a PEC, na medida em que ela estabelece uma trajetória de crescimento, de estabilização real do gasto do governo, à medida que o PIB for aumentando, o gasto com percentual do PIB vai caindo. Né? Então, aquela é a trajetória. Notem que a gente vai estar em valores aqui próximo a, sei lá, 2010, valores elevados aqui, mais ou menos só lá em 2023. Mas é muito tempo. Então, a PEC ela é muito, ela realmente ela é leve. Ela é leve, esse ajuste. O que acontece, então, a previsão de resultado primário do setor público, como percentual do PIB? Então, aqui a gente tem a catástrofe de preto, com resultados bons lá atrás, e aí você tem essa, né? Enfim, a gente só vai ter superávit primário, gente, na simulação, tá? Como percentual do PIB, só lá em 2021. O Nelson Barbosa, que o Mansueto falou que vai ser em 2019, só se tiver alguma receita que eu não sei de onde que vai vir. Alguma coisa extra, feita essa repatriação, que aí tudo bem. Mas caso contrário, superávit primário é só em 2021. Por isso que ela é leve. Ela é leve nesse sentido. Alguns países, o que eles fazem? Realmente não demora tanto tempo o ajuste. Não demora tanto tempo. Mas por quê? Porque o cara chega no ano e fala, tem que cortar gasto, corta é hoje. Então já reduz 3% do PIB hoje. Então em 2 anos você faz o ajuste. E mantém ali. Aqui ele é lento. Ele não está dando essa porrada. Tá joia? E aqui a dívida, gente. Eu também fiz minha simulação. Então eu tenho aqui o dado real. Sobe, e ali a linha azul é a dívida, minha simulação de dívida pública com percentual do PIB, é mais ou menos igual ao número que o Fabrício apresentou, do Bradesco. Isso aqui eu fiz, ele realmente atinge um pico, nessa simulação minha, de 90% do PIB, vai depender das hipóteses que eu trabalho, mas está todo mundo oscilando em torno disso, eu sei que tem pessoas com 94% do PIB, enfim, 2023 a partir dali cai. Então, 2026, a gente está com 86% do PIB. Vão lembrar porque que eu falei qual que é a média de países emergentes. Quer dizer, a gente só volta para onde que a gente está hoje, 70% do PIB, daqui a 20 anos. Aí nós vamos estar o dobro só dos países emergentes parecidos com a gente. Mas tudo bem, o importante na PEC é que você coloque, você estabilize, você tenha a perspectiva de que você vai parar de crescer. Bom, eu fiz uma simulação alternativa. Suponha que a gente congelasse o gasto público daqui para frente, uma regra, com percentual do PIB, o que vai fechar esse ano. 20,3%, alguma coisa aí. Eu podia fazer essa brincadeira até com 18,5% do PIB. Tá? É a linha verde. Então, se eu estabilizar, se a minha regra for fixar em 20% do PIB, o gasto do governo central, você explode. Lógico que aquela linha verde, ela é totalmente imaginária, ela é igual a linha, né, enfim, da Equador. Tá? Não existe. Tá? Por quê? Primeiro, a linha verde eu coloquei a mesma hipótese de crescimento econômico que eu coloquei na linha azul. Eu mostrei para vocês que dívida alta impacta EMB, impacta risco e derruba PIB. Então, aquela trajetória verde, se o governo sinaliza aquela política, o risco aumenta e, na verdade, o crescimento não vai ser esse, o mesmo da linha azul. Outra coisa que não vai acontecer é que eu coloquei o custo de carregamento da dívida, o custo da linha azul igual da linha verde. É lógico que não é verdade. Da linha verde, se você sinaliza aquilo, vai lá para cima, é muito maior. Então, mesmo sendo bem razoável, bonzinho nas minhas hipóteses, a trajetória é aquela verde. Acontece que, se alguém vê aquela trajetória verde, o governo sinaliza essa política, e ela seria explosiva até com 18,5% do PIB, se eu fixasse, só ia demorar um pouquinho mais, mas a trajetória é explosiva. Alguém vê essa trajetória e fala o seguinte, não vai pagar. Não vai pagar. Se não vai pagar, a Funpresp, os fundos de pensão, e todo mundo coloca dinheiro no banco e pede para o banco comprar título público, vão falar o seguinte, eu não vou entrar, isso é mico.
Isso é mico. Porque esse cara vai dar calote, você não costuma dar calote interno, feito você dar dívida externa, não pago. Calote interno, o que você faz? É inflação. A história da década de 80 nossa. Você financia, você resolve é diferente, né? Todo mundo, a conta de empresa, firma, as nossas é tudo igual. Você arrecada, você tem uma dívida, você tem que gerar uma poupança para pagar a dívida, você tem os juros nessa dívida que você contrai, beleza. Só que o governo tem outra estratégia ainda de fechar a conta que isso ninguém tem, que é gerando inflação. Então, na hora que... Então, essa alternativa de fechar a conta, que é década de 80. Quem está muito saudoso com a década de 80, tudo bem, acha que a década de 80 foi boa, pode voltar para lá. Mas eu acho que não foi bom, eu acho que foi uma década que faltou dinheiro para saúde e educação, foi uma década que funcionário público ficou com salário super defasado, foi uma década horrível para todos os serviços públicos. Então, é o seguinte, se você não fizer a PEC, a questão é, não sobra dinheiro para nada. Se alguém tem dúvida, dá uma olhada no Rio, o que está acontecendo. Dá uma olhada no parcelamento de salário em Minas Gerais. Então, às vezes não é o ideal, mas entre o péssimo e alguma coisa que não seja tão catastrófica, a gente tem que fazer essas opções. Eu prefiro fugir da década de 80, eu prefiro não ter dinheiro para nada. Não ter que viver isso. Então a gente tem que colocar isso na cabeça, né? Gasto com educação e saúde. Mas, gente, alguém é contra? Não existe isso. Você imagina a popularidade do presidente que torrar dinheiro em saúde e educação? Quer dizer, nós vamos começar a discutir psiquiatria, caso de sadismo. O cara é sádico. Não é por aí, né? Vamos... Aí fala juros. Será que o problema da nossa dívida é realmente juros? Então eu coloquei aqui o juro do Banco Central. Vamos ver no dado. Influencia. Então a linha azul aqui é a taxa de juros do Banco Central. Joia, a taxa de juros do Banco Central. Aquela Selic que ele usa para controlar a inflação. Juro é utilizado para controlar a inflação. E a linha preta é o custo de carregamento da dívida pública. Então, em algum instante, elas estão atreladas. Elas estão atreladas aqui. Então, a linha azul está atrelada. A Selic continua caindo, a linha azul, e a linha preta parou de cair. Parou de cair. No menor juros que a gente teve, que, aliás, foi muito mal escolhido, 7,5%, aqui, o menor juro que a gente teve, aqui já começa a subir o custo de carregamento da dívida. Chegou naqueles insustentáveis quase 40%, como médio do ano passado. Tá? Lógico que isso daí é insustentável, mas quem dera o custo da nossa dívida fosse o custo da Selic. Já pensou que maravilha? Estaríamos bem melhor. Mas não é. Só entrar no site do Tesouro e ver qual que é o custo verdadeiro de carregamento da dívida. Se você não faz a coisa direitinho, gente, você gera risco na economia, as pessoas tendo cobrido esses riscos. Tá? Então não adianta o menor juro aqui, você não produz o menor custo de carregamento da dívida. A gente tem que ter essa consciência. Tá? Infelizmente, senão você resolvia todo o problema numa... Não tem varinha de condão, não tem varinha mágica, não. Tá? E aqui, como que está então a perspectiva de uma PEC de resolução dos problemas da economia? Então aqui de azul, concentra primeiro na linha azul, que é o prêmio de risco. Tá joia? Como que diariamente estão verificando quão arriscada é a economia brasileira. Então aqui eu peguei desde 2014, eu poderia ter pegado um período maior, que a gente estaria vendo que o Brasil já tinha deslocado, lá de 2013 principalmente, deslocado de países emergentes aqui da América do Sul, que a gente deveria estar comparando com eles. Não estou falando nem do cara de cima, nem do cara imediatamente abaixo, tá bom? Porque esses daí lá foram o teto, se for olhar o risco deles, né? Venezuela e Argentina. Mas enfim, nós escolamos da Colômbia, do Peru, que a gente estava grudadinho, eles ficavam lá embaixo, nós escolamos, mas aqui vamos pegar só 2014. Então aqui, a gente vê, quando descobre, que tem o negócio de descobrir também como estão as contas, que estavam escondidas, né? Na hora que descobre que o caos que a gente está, o prêmio de risco sobe, a linha azul vai lá em cima. E na hora que você tem perspectiva de mudança de governo, de mudança de política econômica, ele cai. Então como que a gente está enfrentando, como que quem está olhando isso, e a gente sabendo que isso impacta investimento que eu mostrei para vocês, PIB que eu mostrei para vocês, tá? E consumo das famílias por outros canais, está caindo. Ele está caindo. Tá? O dólar acompanha. O dólar, você quer saber o que vai acontecer com o dólar, gente? Olha o que vai acontecer com o prêmio de risco, que um é grudado no outro. Tá bom? Quando o dólar está muito forte, está muito apreciado, é porque a economia tem boas perspectivas.
Então é isso que acontece. Tá? Então, notícias do Rio, para quem não quiser quer estourar o teto, achar que é brincadeira. Né? Contas do Rio são bloqueadas, pagamento de dívida com a União. Então, vai ter dinheiro para saúde e para educação? É isso que eu vou ficar sem salário no final do mês. Tá? Se eu pensar bem egoísta, tá? Sem a PEC eu fico sem salário. Se eu quiser defender só o meu. Tá? E depois não reclama os bolsistas aqui que está com atraso no pagamento de bolsa também não. Tá? Os meninos no exterior, que já ano passado, vão lembrar que vários ficaram vários meses sem receber. Ano passado teve problema aluno de doutorado no exterior. Tá? Então, enfim, só para falar, juros sempre é uma questão, né, e realmente onde que tem alguns acertos, só para mostrar para vocês como que o Banco Central calibra juros. Tá? Então aqui, só para finalizar, então a linha azul é a taxa Selic que o Banco Central pratica. Tá? Aquela ele conta cada 45 dias, hoje vai ser divulgada uma, né, hoje é quarta, hoje eles estão reunidos, hoje é divulgada uma taxa Selic, então é isso daqui. E aqui a linha vermelha é a inflação do IPCA, que é a inflação que o Banco Central foca por mandato dele, ele é obrigado por lei, está entregando para a sociedade um custo de variação de vida na linha cinza cheia, que é 4,5%. Isso é regra. Tem uma margem para cima e para baixo, que ele poderia estar oscilando, mas o sistema que chama sistema de metas inflacionárias não é sistema de bandas inflacionárias. Tá? Como que o Banco Central utiliza a política monetária? Sobe juro, sobe inflação, o Banco Central dá cacetada em juros. Cede inflação, o Banco Central reduz juros. Sobe inflação, o Banco Central sobe juros, cede inflação, o Banco Central sobe juros. Então, o Banco Central, ele não cuida da política fiscal. Quando num país o Banco Central tiver que preocupar, não pode mexer com juros para controlar a inflação, porque você tem problema, você tem que cuidar da política fiscal, que a gente chama economia de dominância fiscal, esse país está nada. Mais ou menos década de 80 Brasil, para saudosistas. Tá? Então aqui, vou lembrar aqui, só para vocês terem noção quando que a gente quebra essa brincadeira e custa caro para a gente. Tem data, segundo semestre, agosto de 2012. Tá? Mais ou menos agosto. A inflação está subindo, nem bate aqui nos 4,5, nem bate nos 4,5, está subindo, rumando, estourando o limite superior. E o que o Banco Central está fazendo? Só reage na hora que está estourando. Quer dizer, então, tem todo esse problema que o Fabrício mencionou, que aqui a inflação sobe porque liberou todos os... Você teve desvalorização cambial, você teve a liberação de gasolina e de energia elétrica. Da pancada só. Mas vamos lembrar por que teve que fazer isso. Porque quando o barril do petróleo estava custando a 120 dólares, Petrobras vendendo gasolina para controlar a inflação, como se tivesse 80 dólares. Bem, se eu perguntar para minha filha de 12 anos o que vai acontecer se ela comprar por 120 e vender por 80, ela vai me responder muito bem o que vai acontecer. Você quebrou a Petrobras. Por quê? Porque eu não queria controlar a inflação com juros. E quando nós fizemos isso direitinho, então estourou ali. Mas olha que antes de estourar, a inflação a gente já estava perdendo o controle. Porque o Banco Central foi negligente. Mas um erro de política monetária, como de política fiscal que nós fizemos, como erro na condução da Petrobras, que quebrou a Petrobras, que nem se compara à página policial. O problema da Petrobras é essa política. E o sistema Eletrobras. Então, enfim, tudo para controlar a inflação. Enquanto a gente estava fazendo o dever direitinho, inflação, olha como é que o juro caiu, gente. Olha como é que o juro real caiu. Por que vocês acharam que tem boom de imóvel nesse período aqui? Boom de venda de tudo com crédito, automóvel, é isso daqui. O cara olha para a economia, está vendo credibilidade, está vendo que a dívida está caindo, está vendo boa condição de política monetária, está vendo inflação controlada, você libera crédito. O cara está disposto a comprar, é a confiança. Tá? É exatamente o que nos falta, o que nos faltava aqui e que a gente começa a recuperar. Tá? Então, a minha visão com a PEC realmente é de otimista. Sem ela, tá? A não ser que seja mais dura. Então, você tem a opção de, além da PEC, além disso, aumentar imposto. Aí você tem que ver se politicamente o Congresso está disposto. Você tem que fazer as contas políticas. Tem um monte de coisa
mexer com taxação. Acho que a taxação brasileira ela é regressiva. Eu concordo plenamente com o Fabrício. Tá? Você tem que melhorar o sistema de arrecadação de imposto. Agora, existe uma diferença entre você melhorar o sistema de imposto. Então, a gente coleta hoje 33% do PIB de imposto. É autopaca. É autopaca. Não vai querer também, de novo, comparar com Finlândia, Dinamarca, não. Tá? Para país emergente, a média é 22%. Então, existe uma diferença entre o tamanho que você arrecada, que a sociedade não aguenta, a economia não aguenta mais ficar pagando tanto imposto, e como que você arrecada. Aí, como arrecada, você tem que fazer a reforma tributária para realmente torná-la mais progressiva. Lucro e dividendo, verdade. Você tem um monte de coisa para fazer, mas não confundam isso com você aumentar mais a arrecadação, que a gente está totalmente fora de padrão. Tá? Então você tem que aumentar, fazer a reforma tributária, mas manter arrecada a mesma quantidade. Só que agora essa turma paga mais, essa paga menos. Não é para vamos continuar aumentando infinitamente. Não. Isso não gera. Chega num ponto que isso daí arruína com a economia. Nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade que aumentar imposto vai arrebentar com a economia. A gente está num problema de competitividade, a gente está com vários problemas dessa ordem que realmente você vai ter impacto. Então são coisas diferentes. Certo? Enfim, por fim, aí eu acho que independente, eu, Fabrício, independente de quem está lá ocupando não sei aonde, quem não está querendo ter aula, tá? Independente disso, eu acho que tem discursos que a sociedade devia abraçar, que se eleva a todo mundo. Eu acho que deveria fazer o seguinte, tudo bem, vamos para a rua, o Congresso congela o nominal dele, o gasto nominal do Congresso não pode ser salário não, gente. Porque salário, você sabe, os caras conseguem dar um jeito, dá um bypass e põe no bolso. Você tem que congelar o orçamento, que a gente paga o orçamento do Congresso, que a última vez que eu vi, já tem uns 2 anos, estava em 8 bilhões. Congela o nominal, é 8 bilhões daqui para frente, não é nem ajustado pela inflação. Mas é coisas dessa natureza, sabe? Aí, o que você ganhar, o que você bater de inflação ali, joga na saúde. Faz isso também, pede para fazer isso nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa nossa custa mais de R$1 bilhão por ano. Enfim, eu acho que você tem coisas que a sociedade abraça de uma forma geral, não tem, quer dizer, só o congressista que vai ser contra. Mas eles estão dando demonstrações que às vezes eles ficam com medo. Tá joia? Enfim, setor público, tem discrepâncias absurdas no setor público. Todo dia, olha aí, pô, o cara que ganha 30 mil a mais, vou exagerar, hein? Vou exagerar. 30 mil, mas pode ser menos. O cara tem que pagar uma alíquota, contribuir mais para a Previdência, mais do que ele está pagando, né? Tem que ter uma alíquota maior para esse cara do setor público. Não é justo. Sabe? Enfim, você tem coisas que... Né, acabar com o efeito cascata. Então o ministro Supremo tem reajuste, aí todo mundo tem reajuste. Você quebra o país uma coisa dessa. Então eu acho que há coisas saudáveis, justas para melhorarmos, para sermos mais justos, que a sociedade toda poderia estar abraçando. Aí você tem que pensar reforma tributária. Eu acho que você não tem ambiente político para isso. Vamos lembrar que toda reforma tributária que tentou passar, você começa a bater nos estados, na briga entre os estados. Quantas vezes tentaram fazer? Não é simples. É importante, o Samuel, a gente estava na palestra do Samuel semana passada, e ele falou uma coisa que é verdadeira. Quer dizer, está cheio de coisa importante para ser feita, só que o governo está abrindo mão do que é importante, fazendo o que é urgente. Sabe? Enfim, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, tá joia?